Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa última questão da Unesp 2023, que vai ser resolvida aqui da primeira fase esse ano. Depois a gente volta só com os exercícios da segunda fase. Era mais um exercício de química, como eu comentei no exercício anterior, mas esse era basicamente uma interpretação de gráfico, tinha volt, grau Celsius, então eu vou considerar que era física e a gente vai fazer pensando fisicamente, tá bom? Na verdade, era só matematicamente, era uma análise de gráfico, mas beleza. Então ele dava toda uma explicação aí, falando que o termopar é um sensor de temperatura constituído por dois fios metálicos distintos, 1 e 2, unidos em uma das extremidades pela chamada junção de medida e conectados na outra extremidade a um voltímetro conforme a figura. Ok, tem um desenho. Como esses fios são constituídos de metais diferentes, o voltímetro indica uma diferença de potencial que depende da temperatura lida pela junção de medida. Essa diferença de potencial é interpretada e determina a temperatura lida pelo termopar. Os termopares são classificados com letras, dependendo dos metais utilizados em sua confecção. Agora vem a parte que importa para a gente resolver o exercício. Então, tudo isso era uma explicação do contexto aí de onde isso está inserido. Vamos para a parte que nos interessa neste momento. O gráfico mostra como varia a diferença de potencial U lida pelo voltímetro em função da temperatura θ, indicada por três tipos de termopares, E, K e N. Nesse gráfico, olha só a parte importante aqui. A sensibilidade do termopar, medida em milivolt por grau Celsius, está associada à inclinação da reta tangente à curva em determinado ponto. Ou seja, quanto mais inclinado tá, mais longe da horizontal ela tá. Então aqui tá menos inclinado, aqui tá mais inclinado, aqui estaria mais inclinado ainda. Quanto mais inclinada ela tá, significa que o negócio é mais sensível, o termopar é mais sensível. Então, olhando assim de cara pro gráfico, qual tá mais inclinada? A E tá bem mais inclinada do que as outras, né? Então o E com certeza vai ter uma maior sensibilidade, vai ser mais sensível. E aí vem as questões, as alternativas, cada uma vai falar uma coisa diferente sobre esse gráfico. Como a gente já interpretou todo esse enunciado aqui, vou tampar e eu vou resolver ali do ladinho. Então vamos ler cada uma das alternativas e analisar se pode ou não ser a resposta. Teve várias pessoas que me pediram aqui nos comentários de vários vídeos anteriores para eu analisar alternativa por alternativa em questões desse tipo, então vamos fazer isso. De acordo com o gráfico, letra A. Para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar E do que para o termopar do tipo K. Então, para uma mesma temperatura, significa a gente olhar numa mesma vertical aqui. Vou escolher aleatoriamente uma vertical, tipo aqui. 400. Se eu subir aqui do 400 e eu comparar qual é o valor do potencial, da diferença de potencial do U ali em pezinho, em cada uma dessas linhas, o que a gente vai perceber? Olha para o E. Ele está chegando lá no 30 milivolts. Para o K, ele está chegando ali um pouco para cima do 10, mas para baixo do 20, sei lá, 15 milivolts. Quem é maior? O do E está mais para cima, é maior, né? 30 é maior do que 15. Então, o do E vai ser maior do que o do K. E ele falou que era menor, então já não pode ser a letra A. Letra B. Termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar do tipo K. Mas ele tinha falado que essa sensibilidade dependia da inclinação e a gente viu que o E é mais inclinado. Se o E é mais inclinado, quer dizer que ele é mais sensível, ele tem uma maior sensibilidade. E não menor, ele falou que é menor, então também já não pode ser a letra B. Letra C. Para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. É parecido com a letra A, só que a letra A era para uma mesma temperatura, por isso a gente subiu assim retinho, né, na vertical. Agora ele está falando para uma mesma diferença de potencial, então a gente vai analisar na mesma reta na horizontal. Então eu vou apagar aquele para a gente não confundir. Vou escolher aleatoriamente um U ali. Se a gente olhar para esse U, no gráfico o E descendo aqui ou o N descendo ali, ó, do E a gente está um pouco depois do 300, 200, perto do 300, e o N a gente está depois do 600 e alguma coisa de temperatura. Então, a temperatura do N é maior do que a temperatura do E, que é o que ele fala na letra C. Então, estamos num bom indício de que essa seja a resposta. Mas vamos conferir as outras, porque é isso que as pessoas aqui do meu canal querem ver, né? Porque que as outras estão erradas. Então, vamos para D. Na faixa de 600 a 1.200 graus Celsius, seria neste pedacinho aqui, a sensibilidade do termopar do tipo K é maior do que a sensibilidade do termopar do tipo N. Então, ele não está mais falando do E, ele só está falando do K e do N. Mas a sensibilidade, de novo, igual está escrito aqui embaixo, tem a ver com a inclinação da reta. Se a gente olhar bem, nessa faixa que ele falou aí, que é tipo do meio para o final do gráfico,
a gente tem que esses gráficos estão bem assim, rentinhos um com o outro, né? Eles não estão nem se aproximando, nem se afastando, eles são retas paralelas. E a gente sabe lá da geometria analítica, bonitíssima, eu gosto muito de geometria analítica, que quando a gente tem retas que não se cruzam, retas que são paralelas, significa que elas têm a mesma inclinação. Para elas não se cruzarem, elas têm que ter a mesma inclinação. E aí, se elas têm a mesma inclinação, e a inclinação significa sensibilidade, então esses dois vão ter a mesma sensibilidade. E não é o que ele está falando na letra D. Na letra D ele falou que um era maior que o outro. Então, não vai ser um maior do que o outro, eles seriam iguais. Então, não pode ser a letra D também. E a última, letra E, ele fala que dos 3 termopares, do tipo N é o que apresenta maior sensibilidade. Não, né? A gente já viu que é do tipo E que apresenta maior sensibilidade, então não pode ser esse também. E aí a gente conclui que, de fato, a resposta era a letra C, como suspeitávamos desde o princípio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de exercício de interpretação de gráfico, eu tenho separado uma lista só de interpretação de gráfico, porque eu percebo nos meus alunos presencialmente que interpretação de gráfico é uma grande dificuldade que vocês levam para esse tipo de prova. Não só da Unesp, mas do Enem, por exemplo, tem muita interpretação de gráfico. Então, treinar a interpretação de gráfico é algo que faz muita diferença para vocês que estão fazendo vestibulares. Então, se você quiser mais exercícios de interpretação de gráfico, mesmo que não seja diretamente de física, escreve aqui nos comentários, quero mais exercícios sobre interpretação de gráfico. E aí eu vou fazer mais exercícios sobre interpretação de gráfico, ok? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu joinha e a gente volta logo com os próximos. Tchau, tchau e se cuidem!